Se algum colega de vocês chegar e eu não conseguir ver, me avisa aí, porque às vezes eu fico em dois softwares aqui e não consigo ver todo mundo que chega, né? Bom, nesse caso aqui, pode ter esse tipo de sistema também com uma bomba lançando para dois reservatórios aqui com alturas diferentes, né? Então, você tem um lá com altura geométrica um pouco maior, então outro com altura geométrica um pouco maior. Só que para cada um, ele vai ter uma perda de carga para cada um desses sistemas aqui. Depois, ao somar esses valores aqui, a gente tem essa variação, né, desses dois sistemas aqui que você tem, de um HG2, uma altura geométrica 2 e uma altura geométrica 1, né? Quando você soma as duas curvas, ela tem esse tipo de comportamento aí. Depois a gente vai ver por gráfico assim, as pessoas vão pensar, é difícil fazer isso aí, mas na real é bem fácil. Você vai basicamente somar para cada um desses pontos, né? Aqui as características dele e ele vai bem tranquilamente lá chegar nesses valores dessas curvas aqui. Eu vou passar um exemplo para vocês no meu Excel mesmo, que eu já fiz, né? Para vocês verem como fica, quem tiver curiosidade, né? Ver esses comportamentos aí. Esse daqui é interessante. Lembra lá que eu falei com vocês quando você pode ter um sistema operando com altura geométrica variável? Vamos dizer que você tem um rotor da bomba que você consegue controlar as rotações dele. Então, daqui a pouco eu coloco aqui uma rotação menor quando ele está vazio e assim eu vou gastando menos energia, né? À medida que ele vai aumentando o nível lá no reservatório e vai me exigindo mais altura manométrica, eu amplio lá a rotação do meu da sua do rotor da bomba lá, as rotações por minuto dele, e aí, vamos dizer, sua vazão vai aumentando, a altura manométrica que ele pode mandar vai aumentando, e assim você consegue chegar no nível que você deseja, né? Só que nesse tempo, você consegue economizar parte da energia que você iria dispor se você estivesse operando completamente sem necessidade, né? Então, mandando uma vazão e uma altura manométrica que não precisa, vamos dizer. Então, quando tem essa rotação variável, você consegue economizar um pouco de energia aí no seu sistema. Bom, depois a gente vai ver, tipicamente, quando você tem o envelhecimento da tubulação, vai aumentar a perda de carga e, consequentemente, diminui um pouco ali essa altura manométrica, né, que você consegue mandar sua bomba. Porque ou a vazão, desculpe, né? Então você sai de uma vazão 1 para a vazão 2 porque altera as características da altura manométrica do sistema. Então, no caso, se seu sistema ele depende das perdas de carga e à medida que sua tubulação envelhece, você vai ter lá mais perda de carga no sistema, quer dizer que essa curva aqui, ó, a curva do sistema para a tubulação velha, ela vai aumentar mais rápido. E nesse aumento mais rápido, você vai ter uma vazão menor. Então, vamos supor que sua bomba, que era para operar 6 horas no dia, ela vai ter que, com um tempo lá que você previu, né, operar 8 horas por dia para atender aquela mesma demanda, porque envelheceu e não está dando conta mais de em 6 horas dar toda aquela vazão que seu sistema precisa, todo aquele volume lá que seu reservatório precisa. Bom, aí você pode ter alterações de condições de funcionamento, a gente vai ver aqui cada uma delas, né? Só vou adiantar aqui para ver. Nesse daqui, ó. Então, quando você altera a rotação da sua bomba, foi o que eu falei para vocês anteriormente, você tem interferências aqui na vazão, na altura manométrica e na potência da bomba. Então, vamos supor que você tem uma vazão 1, uma vazão 2 igual, então vamos supor que tudo seja um pouco igual, né? Não, vou deixar uma vazão 2 variável. Vamos supor que você tem a vazão 1, você tem um N1 de 1.500, vamos supor. E depois você tem um N2 que você aumenta a rotação da sua bomba. Então ele fica 2.000. Então que fique 2.000, né? Saiu de 1.500 para 2.000. Quer dizer, eu vou colocar 3.000 para ficar mais fácil de multiplicar, né? Vou colocar N2 de 3.000 e N1 de 1.500.
Então, dividindo esse N2 por N1 daria 2. Então, Q2 ela seria 2 vezes Q1, entende? Quando eu dupliquei aqui a minha rotação, ele também duplicou ali a vazão que você tem no sistema. Foi o que eu estava falando com vocês lá, naquela rotação variável, né? Então, se você tem uma rotação e você aumenta ela, a rotação da sua bomba, tem algum modo de você conseguir fazer ela variar, você pode dobrar a vazão só com essa rotação da bomba aí. Em termos de altura manométrica, isso aqui ainda tem elevado ao quadrado, né? Então, você vai ter essa variação aí elevada ao quadrado. Então, no caso lá que eu falei que N2 por N1 estava dando 2, no caso, né? Seria 4. Então, no caso, a nova altura manométrica de vocês seria 4 vezes a altura manométrica 1. Entende? Ao dobrar aqui o número de rotações da sua bomba, se eu tinha usado o exemplo de 3.000, né? E o N1 de 1.500, então dá 2, 2 ao quadrado, 4. H2 seria igual a 4H1. Então, se você tem essa forma de você dobrar lá a rotação, ela implicaria um aumento 4 vezes da sua altura manométrica que sua bomba poderia estar lançando. E a potência se elevaria ao cubo, né? Nesse sentido, para você ter aquela rotação em 2 vezes mais, né, que a gente está dando, então ficaria 2 ao quadrado 4, então isso aqui ficaria 8, né? Ficaria 8 vezes P1. Então a potência 2, para que esse sistema ele conseguisse atender essas características que você propôs na rotação, a sua potência 2 ela teria 8 vezes a potência 1. Então a gente não vê lá que esse equipamento aqui consome tantos quilowatts por hora. Então imagine aí, sua potência ela saiu daquela para 8 vezes, né? Então se você tem essa modificação da potência do sistema, você já consegue perceber que isso vai implicar em custos econômicos. Se você consegue reduzir isso de algum jeito lá, a rotação da sua bomba para encher seu reservatório ao longo do dia, né? Ele vai tendo essa variação, então os caras conseguem reduzir o consumo de energia aí impondo essa rotação variável na sua bomba lá. Isso aqui é bem simples de ver. Depois tem algum exercício aí para... Bom, a curva da bomba ela também vai se alterar com a variação dessas características aí. Aqui a gente tem um quadro que faz essas definições dessa variação que você impõe aí na sua bomba, diâmetro do rotor, rotação, entre outros, e como isso afeta cada uma das outras variáveis, né? No caso da gente, a gente viu aquele termo rotação ali. Vocês poderiam ver também por diâmetro do rotor e forma do rotor, entre outros. Tem diversos tipos de características que eles avaliam como você vai ter interferência na sua bomba à medida, ou no seu sistema, né, à medida que você altera alguma dessas características, seja o diâmetro, seja a rotação da bomba ou outra característica qualquer. Então, segue o mesmo que eu falei anteriormente, só muda características ali. Bom, essa rotação específica aqui, como tem essa definição, então é essa rotação que deveria ter uma bomba fictícia para levar uma vazão de 1 metro cúbico por segundo a uma altura de 1 metro. Então, 1 metro cúbico por segundo, se você parar para ver, é bastante água, né? Então, 1 metro cúbico, 1.000 litros, então seria 1.000 litros por segundo, né? Você tem lá, elevando essa quantidade a 1 metro. Ela basicamente vai depender de um valor constante, que você tem lá, esse K, a rotação da sua bomba, vazão e altura manométrica. É bem simples de obter isso aí também. Diga. O pessoal ali no grupo tá falando que tá pendurado aí. Talvez estão aguardando para ser admitido. Ah. Acho que admiti todo mundo aí. Bom, se vocês veem essa bomba essa rotação específica, vocês conseguem definir qual tipo de bomba que vocês têm aqui, ó. A gente já viu lá essa axial normalmente para grandes vazões. Então, vocês veem lá que essa rotação dela é um pouco maior, né?
centrífuga, que é aquelas que a gente tipicamente usa. Então, de 10 a 40, de 35 a 85, de 80 a 150, vocês vão ver o tipo de bomba que vocês vão estar utilizando em função dessa rotação específica que calculada pelaquela fórmula um pouco simples ali que a gente viu, né? Vou até essa parte aqui. Fazer esse exercício. Fazer rápido aqui, porque isso é bem rápido de fazer. Vou compartilhar a tela aqui. Pronto, ele tem esse sistema, ele diz que a potência dele é 20 CV. A vazão 1, ele está dizendo que é 40 litros por segundo, só que a gente ali quer em metro cúbico, né? Vou dividir aqui por 1000. A altura 1 aqui, 30. E ele diz lá que o N1, 1750. E ele diz que tem uma alteração para a rotação ficar em 1450, né? Deixa eu ver aqui. Porque... E ele quer essas implicações pela vazão 2 em H2 em P2. Nisso é bem simples aqui, ó. Se vocês olharem, vocês têm que multiplicar Q1 vezes. O Q1 está no denominador, ele passa multiplicando o N2 lá em cima, dividido aqui por N1, né? Nisso vocês percebem que à medida que eu diminuir a rotação, estava 1750 para 1450, a minha vazão aqui ela também acabou diminuindo, né? A altura manométrica aqui de vocês, vou ver aqui o que acontece com ela. Ele diz N2 por N1 ao quadrado, né? Vezes o H1. Então, o H1, 30. Então, ele cai para 20, tá vendo? Então, à medida que eu diminuir a rotação, minha altura manométrica também se reduziu. Então, ela reduziu para 20 aí, no caso. E a potência deve seguir lá o mesmo comportamento, né? Nesse caso aqui é ao cubo. Vezes um P1. Um P1 aqui, 20. Então, a potência também ela se reduz aí. Então, é só para vocês verem as implicações da alteração do rotor. Ou do rotor que da rotação que você tem lá por minuto, né, da sua bomba. Então, tem outro lá que tinha o diâmetro do rotor, então vocês podem verificar também a mesma coisa, segue o mesmo comportamento dessa daí. Não vou ficar muito nisso, não. Passar para o próximo que tem uns exercícios melhores lá. Deixa eu interromper aqui o... Pronto. Bom, aqui a gente chega a uma parte bem interessante de bombas, né? Que é trabalhando em série e em paralelo. Basicamente, bomba em série é nesse sentido ali. Então, você tem a água sendo recalcada, né? Sendo succionada por uma bomba, ela recalca para outra bomba. O que é que isso implica aí? Que toda a água, ela está passando por todo o sistema, né? Toda a água que passou pela bomba 1, ela também vai passar pela bomba 2. Como ela ganhou energia da bomba 1, então sua água passou por essa bomba 1 aqui, ganhou um bocado de energia para se elevar, veio para outra bomba, ganhou mais energia ainda para se elevar. Então, o que vocês percebem é que quando tem bomba em série, operando em série, você vai conseguir fazer que essa bomba ela eleve uma maior altura manométrica, entende?
Então, se você tem uma bomba lá que ela dá para levar 50 MCA, né? Então, está com altura manométrica de 50. Então, vamos supor que ela vai conseguir quase que dobrar essa capacidade quando ela está em série. Então, você instalou duas bombas iguais em série, passou dessa bomba, veio para a bomba de cá. Então, a altura manométrica que ela vai conseguir lançar é quase duas vezes a altura manométrica do seu sistema para uma bomba só, né? Se elas forem iguais. E quando você está operando em paralelo, então você vai ter, ela pode estar captando aqui do mesmo lugar, de lugar diferente, mas o que acontece é, você tem a água sendo succionada de dois lados. Então, sua água passa pela bomba 1 e ela passa pela bomba 2, depois elas se juntam e vão para a tubulação de vocês. O que é que acontece aqui? A quantidade de água dobra, só que a altura manométrica ela não vai mudar da sua bomba, porque vamos supor que essas bombas sejam iguais operando em paralelo, então se ela só consegue lançar em 50 MCA, o máximo que ela vai conseguir lançar é nesses 50 MCA, diferente do sistema em série que conseguia dobrar, né? A daqui não, ela vai um pouco se manter as características do sistema. O que ela vai conseguir mandar mais é a vazão. Então, ela tipicamente aqui vai dobrar a vazão do sistema, né? Que vocês têm. Então, já que você vai ter a bomba pegando de um lado e de outro, depois essa quantidade de água que passou por uma bomba e por outra, ela se junta, então você vai dobrar praticamente a quantidade de água se essas bombas aqui forem iguais, né? Então, a diferença básica entre sistema operando em série e em paralelo é esse. E aí vocês vão ter as características que vão impor você adotar um sistema operando em série em paralelo. Então, quando estiver operando em série, tipicamente você tem um desnível muito grande. Você precisa levar, não ter uma bomba que dê conta. Você coloca elas operando em série para lhes garantir uma maior altura manométrica. Em prédios, às vezes, você vê umas bombas com multi-estágio, né? Você tem ela lá com vários rotores dentro dela. Em prédios, às vezes você tem isso, porque garante uma altura manométrica considerável ali. Bom, e razão econômica, se você tem duas bombas de característica inferior, dando as mesmas condições, né, de uma bomba um pouco mais cara que operasse sozinha, às vezes é mais viável colocar essas duas bombas operando em série do que comprar uma que está bem mais cara, né, para fazer todo o serviço. Bom, e aqui tem bomba em paralelo, aí ele coloca ali a vazão que você tem dois, né, bombas em paralelo é menor que duas vezes a vazão 1. Então, tipicamente, é quase o dobro, né? Vai ficar quase no dobro lá, porque às vezes não chega exatamente aquela vazão. Então, vai ser praticamente o dobro da vazão, mas não chega a ser ele lá. Aqui tem um sistema típico. Isso aqui vocês vão encontrar em quase todos os sistemas. Você vai ter um sistema desse aqui, de abastecimento de água, né? Você tipicamente não tem lá um sistema de abastecimento de água sem esses sistemas operando em paralelo, porque os caras às vezes eles fazem a instalação ao longo do tempo. Imagine lá uma cidade de 1 milhão de habitantes hoje, e eu estou instalando uma estação de abastecimento de água para essa cidade hoje. Daqui a uns 20, 30 anos, essa população, ela, vamos dizer que foi para 1.300.000. Então, cresceu 300 mil pessoas, né? Só que isso só se deu no fim do plano. Então, vamos supor que eu tenho todo o meu espaço reservado para instalar as 4 bombas, mas hoje eu só preciso operar 2 bombas. Eu não preciso das 4, porque tudo que é coisa na vida, depois de feito, acaba perdendo o valor um pouquinho, né? Então, o carro de vocês, quando ele sai da loja, ele já perdeu o valor. Bomba, a mesma coisa. Você instalou, a partir do momento que está instalando, ela está perdendo vida útil. Então, às vezes, é bom lá você instalar ao longo do tempo e à medida que seu sistema precise que isso seja instalado, né? Então, você pode dispor o espaço para instalação e as condições de instalação, né? Os pontos para instalação, só que só instalar essa bomba depois de um determinado tempo, quando sua demanda exigir. Aí você passa a instalar
outras bombas para suprirem seu sistema. É claro que a rede vai ter que dar conta dele operando completamente, né? Mas no início, às vezes, você não precisa instalar todo ele completamente. Bom, aqui eles têm curvas da bomba para esse sistema. Quando você faz a associação, você dobra. O que ele fez ali, basicamente, foi pegar esses valores de vazão de cada uma dessas bombas aqui para esse sistema operando em paralelo. E para cada intervalo ele foi somando uma com a outra, e ele chega nessa composição um pouco maior, dessa, quando tem essa associação de A mais B. O que ele consegue é um atendimento de uma maior vazão, né? Ele vai conseguir um atendimento de uma maior vazão no sistema. Mas isso aqui é só somar, é basicamente somar os valores dela para cada intervalo que você tem aí. Depois a gente vai ver como fazer, mas é bem simples. Se eu não fizer, eu vou passar o Excel para vocês e aí vocês dão uma olhada em como foi feito, né? Se não der tempo. Bom, então se você tem essas bombas operando em paralelo, ela atenderia aquelas situações ali, ó, 1 e 2. Só que quando você associa elas, a curva dela se modifica um pouco, né, que vocês estão vendo ali, e ela consegue atender uma vazão maior, tá vendo? E chega naquele ponto de operação que a gente viu lá, que é aquela interseção com a curva do sistema, que vai depender das características de perda de carga do sistema de vocês e a altura geométrica dele lá. Bom, quando vocês têm uma diferença de altura manométrica grande, então vocês têm que usar bombas em série ou pelas questões de custo econômico. A água que entrou na bomba 1 é a mesma água que entra na bomba 2. À medida que ela se energia, você ganha mais energia aqui nessa bomba 1 e ela vai para a bomba 2 com essa energia já alta, essa energia também é acrescentada a essa que já tinha, né? Então você praticamente dobra a capacidade de altura manométrica dessa sua bomba quando você instala ela em série. Basicamente é somar lá essas alturas manométricas da sua bomba. Você vai somar essas alturas manométricas dela e vai perceber que a curva dela vai estar assumindo valores maiores, né? E aquele ponto de operação lá, ó, você agora consegue atender com elas associadas em série. Se ela tivesse cada uma bomba operando, você não conseguiria atender aquele ponto lá de operação, tá vendo? Porque uma bomba só não chega nem na altura geométrica que seu sistema precisa. Uma bomba só dessas, sozinha, funcionando, ela não daria conta de chegar no seu prédio, vamos dizer, no topo lá do seu prédio. Mas quando você associou as duas juntas, passou por uma bomba, entrou na outra, e assim ela consegue chegar no nível ao qual precisa, né? Até atingir aquele ponto lá de operação do seu sistema. Porque a curva dela se modificou. Ao invés de ser aquelas duas curvas de baixo, você vai ter essa curva de cima ali, né? Aquela maiorzona que tem lá, decrescente. Então, a somatória dessas duas de baixo, ela dá aquela curva lá, ó, de cima. Quando você soma os valores dela aí de altura manométrica, né? A vazão, a altura manométrica varia. Basicamente, isso está dizendo o que para vocês, né? É porque às vezes a gente não consegue visualizar ali, mas aquela curva, você basicamente vai pegar o valor de altura manométrica da bomba A, somar com o valor da altura da bomba B, e esse valor praticamente dobra, se elas são iguais, né? Dobrou. Só que a vazão que você vai usar é a mesma. Então, já que elas não estão modificando em vazão, né? Vão mandar para a mesma vazão. Então, a diferença que vai ter é um pouco essa. Você só vai somar a altura manométrica e deixar a vazão igual em cada intervalo daqueles. E aquela sua curva, ela passa a assumir aquela característica lá de cima. Então, às vezes a gente, como é que chega naquelas curvas ali? Parece que é difícil, mas é bem simples mesmo. Quando eu passar o Excel, talvez fique mais fácil de vocês verem, né? Bom, aí finalmente chega aí no processo de cavitação, que a gente vai ter essas cargas lá no líquido, né? Devido a esse abaixamento de pressão
até essa pressão de vapor. O que é que acontece? Lá na entrada da bomba, normalmente você chega com diâmetro, aí reduz, entra aqui nesse rotor da bomba, né? Vai entrar lá na sua bomba, e com essa entrada, normalmente você tem lá um decréscimo de pressão. Então, sua pressão abaixa muito naquele ponto. E a sua pressão absoluta aqui do seu sistema, ela fica menor ou igual que a pressão de vapor. Então, quando isso acontece, você vai ter parte do líquido saindo do estado líquido para o estado gasoso, ele se vaporiza, né? Então você vai formando aquelas bolhas. Quando ele chega na parte superior da sua tubulação, já vai acontecer o processo inverso. Ele vai para uma zona de alta pressão. E aí essa bolha que estava lá, ela implode, né? E ela vai implodir nas suas partes do seu rotor, danificando eles. Então o processo de cavitação basicamente é isso, essa passagem aí do estado líquido para o estado gasoso, né? Devido a esse decréscimo de pressão, chegando naquele ponto lá de ficar menor igual que aquela pressão de vapor. Então, tendo consciência disso, a cavitação é um problema sério em sistema de bombeamentos e a gente deseja que isso seja evitado. Normalmente vai acontecer por má implantação, você está lá com altura de sucção muito alta, então o desnível aqui da onde está pegando sua água até o eixo da sua bomba é muito grande, então a gente vai ver que ele não pode superar alguns valores, né? Eu não lembro se é 3 a 7 metros, que é o valor que o pessoal recomenda, só que quando fica muito maior, às vezes você causa cavitação por uma altura inadequada do eixo da bomba até o reservatório onde você está succionando. Bom, aí ele fala ali, ó, o local de maior risco de cavitação no sistema. Vocês estão vendo ali que tem uma redução excêntrica, né? Lembra que eu falei que tem redução excêntrica e redução concêntrica. Tipicamente em bombas, vocês vão ter aquela redução excêntrica ali para sua tubulação se ligar à bomba. A concêntrica a gente não deseja para não ter já esse acúmulo de ar numa parte superior e também favorecer mais ainda esse processo aí que a gente vai ter da cavitação, né? Então aqui vocês vão ter essa zona de baixa pressão e, consequentemente, mais propensa a ter essa formação dessas bolhas que vão causar posteriormente esse evento de cavitação. Ah, ficou ruim aqui. Bom, então a gente vai ter os equacionamentos aqui para que isso não ocorra, né? Para a gente evitar esse fenômeno da cavitação. Então, essa parte da direita do equacionamento, tipicamente vocês vão ter algo do sistema, e a da esquerda a gente vai calcular. Então, a gente vai ter lá NPSH requerido e NPSH disponível. O NPSH requerido vai ser o fabricante da bomba que vai dizer, ó, NPSH requerido para essa bomba é X, né? Então, é tanto. E o seu NPSH disponível, que é esse lado esquerdo aqui da equação depois, quando a gente estiver calculando, ele vai ter que ser superior ao NPSH requerido pelo fabricante. Se isso acontecer, seu sistema não vai ter cavitação. Caso ocorra, vocês vão acabar provocando cavitação no sistema, né? E aí teria que escolher melhor como implantar esse seu sistema. Bom, então esse NPSH que eu falei, ó, ele vem dessa sigla em inglês aí, Net Positive Suction Head, né? Energia disponível na sucção. Então, a gente vai considerar esses valores que eu falei para vocês, ó. NPSH requerido, que vai ser uma característica lá da bomba, fornecido pelo fabricante, como eu disse, e o disponível, que é uma característica da instalação, e vocês podem modificar algumas características dele, né? E é isso que está dizendo aqui, ó. Essa pressão atmosférica por peso específico, isso aqui a gente consegue obter em função da altitude. Então, vocês têm lá diversas altitudes, né? Porto Alegre está próximo ao nível do mar, tá? 2 metros, 3, sei lá, 8 metros, não lembro direito quanto é que está ali, quanto é que fica, né? Em Porto Alegre. Mas vocês podem consultar, em qualquer lugar ele vai te dizer a altitude que tem lá, e você facilmente consegue calcular a pressão atmosférica, né, que você tem no ponto de implantação lá do seu sistema. Pressão de vapor,
A mesma coisa a gente vai conseguir ela em função lá de tabelas, ou também pode se calcular, a gente vai ver alguns equacionamentos para isso. A altura que vocês têm na sucção e a perda de carga total na sucção. Então, se ele está dizendo perda de carga total na sucção, é a perda de carga distribuída mais localizada que você tem. Nisso, se vocês perceberem, esse fenômeno aqui do NPSH, né, disponível, o Net Positive Suction Head disponível que vocês vão precisar calcular, ele vai depender exclusivamente das características que você tem da sucção e das pressões atmosféricas de vapor, porque a gente viu lá que quando chega na entrada da bomba, essa pressão ela cai abaixo aqui, né, da pressão de vapor, consequentemente podendo provocar esse efeito aí da cavitação para o seu sistema. Então, o NPSH disponível, ele é dado por esse equacionamento aí, ó. Depois a gente vai ver como calcular cada uma dessas e como obter cada uma dessas variáveis. É bem simples. Às vezes tem muita letra e o pessoal acha difícil, mas é bem fácil de obter aqui. O NPSH requerido a gente normalmente não vai calcular, mas tem exercício que possa pedir, né? Tipicamente, a gente vai ter que se preocupar com esse NPSH disponível e que ele seja maior que o requerido. Basicamente, vai ser isso aí. Bom, uma característica importante aqui, né? Quando sua bomba está afogada, lembra lá que tinha bomba afogada e a bomba não afogada, né? No caso da sua bomba estar afogada, a gente vai ter uma altura da sucção, uma altura geométrica lá da sucção negativa, né? Então, altura estática da sucção positiva quando a bomba está afogada e negativa caso contrário, né? Então, quando não está afogada no sistema lá. É positiva quando está afogada e negativa. É porque aí se inverteu um pouco aqui o equacionamento. Só retornando aqui. É porque aqui ele fica com esse sinal de menos quando entra em parênteses, né? E quando está nesse formato aí que foi dado, ele assume essa característica aí. Então, se você utilizar o equacionamento nesse formato aqui, se sua bomba tiver positiva, então, quando a bomba está afogada, e negativa, né? Caso contrário, você utiliza esses sinais ali. Esse mais e menos está relacionado à sua bomba, ela está afogada ou não. Então, lembra lá quando for usar, né? A pressão atmosférica, Newton por metro quadrado, é porque nesse caso aí a pressão, ela está sendo, eu prefiro usar em metro, eu prefiro usar tudo em MCA, né? Depois a gente vai ver como calcular tudo em MCA e ficar tudo certinho. Pressão de vapor também, peso específico, entre outros ali. A gente vai usar uma formulação um pouco diferente dessa aí, mais para frente a gente vai ver como vai ficar. Bom, a gente também pode ter esse fator de toma aqui, em função dessa característica específica, você vai ter lá, para cada um deles, um valorzinho diferente. Então, depender se ela é centrífuga, radial, lenta, normal, helicoidal, entre outras aí. Depois a gente vai ver para que ele também serve, né? Der tempo. O NPSH requerido, ele é apresentado por uma curva dessas, só que tipicamente os catálogos também não estou vendo muito dessas curvas de algumas empresas, então ele pode dar em forma numérica, né? Aí vocês vão comparar com o número que você obter, mas a gente vai ver como comparar com o que vocês obtiveram com esse daqui que é dado por alguns fabricantes, que eles entregavam assim, ó, uma curva nesse sentido. Esse eixo, você vai ter a vazão, então ela vai ser igual para todos lá, né? Quando você tem lá a vazão e a altura manométrica, para escolher a bomba, diâmetro do rotor. Aí você desce e vai ter lá na mesma vazão, você verifica, meu NPSH requerido é esse aqui, ó, X. Liguei o ponto que ele bate aqui na vazão até o eixo do NPSH e vejo o NPSH requerido para aquele ponto. Se o meu disponível for maior, vai estar atendendo. Se não, aí vocês vão ter que fazer modificação no sistema para atender, né? E não causar cavitação. Eu tipicamente adoto esse equacionamento aqui, ó, para definir essa altura da sucção. Lembra lá que eu falei, né? Eu estava falando de 3 a 7 metros. Aqui na prática, o pessoal fala de 4 a 5 metros. Então, o limite que você tem para
para ficar com essa altura de sucção, né? Então, seria aquela altura do nível d'água até o eixo da bomba. Então, se o nível d'água está aqui, você tem uma canalização succionando desse nível d'água e ele está te dizendo que o eixo da bomba, ele estando aqui, né? Teria que ter cerca de 4 a 5 metros para não estar causando essa cavitação, né? E é algo que você pode estar variando essa implantação desse eixo da bomba para evitar que isso ocorra. Lembra lá que eu tinha uma questão que eu coloquei dos flutuadores, né? Se você coloca um flutuador na captação, então ele sempre vai estar com aquele mesmo nível, né? Porque ele vai estar acompanhando um nível ali e normalmente como ele já está perto do nível d'água, é uma altura bem baixa. Tipicamente você consegue atender isso. Só que a tubulação, se tem nível variável, né? Ela vai ter que ser um pouco flexível para acompanhar esse nível aí, essa variação de nível do reservatório. Bom, como eu disse, para que não ocorra cavitação, o NPSH disponível tem que ser maior que o requerido. Mínimo de 0,6 metros, 20% desse valor teórico aí. Se você quer, cadê? Uma folga, a folga que eles pedem entre o NPSH requerido e o disponível, né? Então, sempre o NPSH disponível ser maior e essa diferença mínima de 0,6 metros entre o disponível e requerido, ou 20% desse valor teórico aí. Então, ao calcular esse valor teórico de vocês, ainda compare com o requerido 0,6 acima, vamos dizer, para verificar se ele ainda consegue atender, né? Bom, e como calcular a pressão atmosférica? Esse equacionamento na parte inferior, você tem como calcular ela em metros. Então, tem aquele 13,6, se vocês perceberem, é um valor que só vai depender da altitude do local. Então, Porto Alegre está lá em 2 metros, sei lá. Quando vocês jogarem aí, vão ter mais ou menos a pressão que vocês têm em MCA ali em Porto Alegre, né? Então, se vocês aplicarem esse equacionamento. E aí já pode impor nessa fórmula aqui esse termo. A pressão de vapor, a gente vai ver como obter ela ali mais para frente. Aqui o que eu tinha dito, o NPSH disponível tem que ser maior, igual que NPSHR mais 0,6, ou aqueles 20%, né? Então você pode dar um acréscimo aí de 20% NPSHR vezes 1,2, qualquer um dos dois desse valor teórico. Tem que atender essa característica para que não ocorra essa cavitação. A pressão de vapor, vocês têm essas tabelas, ó, em função da temperatura. Então, Porto Alegre, temperatura média é 10 graus, não, 15 graus, vamos dizer. Então, você vai ter que a pressão em metro de coluna d'água, em MCA, é 0,174. Então, aqui, onde tem pressão de vapor, você vai colocar aquele 0,174, né? A pressão atmosférica você vai colocar também que você calculou. O DHS, nesse caso aqui, as perdas de carga que você vai ter na sucção, o NPSH requerido que a bomba que o fabricante deu, e você encontra a altura de sucção que seu sistema deve estar implantado para que não ocorra cavitação. Então, a altura que você encontrar vai ter que ser menor ou igual ao que você encontrar ou propor esse equacionamento aqui, ó. Quando a gente estiver fazendo é mais fácil, né, do que falando aí. Bom, e o que a cavitação causa, né? Vai causar esses fenômenos, ó. E quando ela causa isso aqui no seu rotor da bomba, ela não consegue mais mandar a vazão que você planejou. Então, vamos supor que eu queria que mandasse 10 metros cúbicos por segundo, eu implantei errado, está tendo cavitação, ela só está mandando 6. Então, está mandando 6 e eu tenho que atender aquele prédio ao longo de um dia. E ele precisava de 10 e agora só tem 6. O que é que acontece? Sua bomba ela não vai operar mais 6 horas no dia que você projetou. Ela vai precisar operar 10. E aí você vai implicar em custos econômicos para aquele prédio, né? Então, espero que vocês entendam aí que quando ocorre cavitação, você vai danificar, não vai mandar a vazão que você precisaria, consequentemente vai implicar em custo econômico por precisar operar mais tempo, né? Então, a ideia básica é essa aí. Aí tá mais um exemplo, sai danificando o rotor todo da sua bomba, né? E a mesma ideia que eu falei lá, que é esse processo dela passar do estado líquido para o estado gasoso à medida que tem aquela pressão de vapor
ficando a pressão atmosférica, né, ficando abaixo da pressão de vapor do sistema. Bom,